What? Ava plays rare candy! Torikasta okore! Overdress! Olá, YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson, e no vídeo de hoje um conteúdo um pouquinho diferente do que eu trago aqui, que vai ser um conteúdo de React, mas, mais uma vez, um conteúdo diferente de React, porque eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Rafa. Fala aí, Rafa. Olá, pessoas da internet. Vocês aí talvez não conheçam, o que eu acho bem difícil, mas é o Rafa do canal Qualquer Coisa. Geralmente vocês devem reconhecer ele mais pela voz do que pela cara, né? Não é o primeiro face review dele, não será o último, mas eu convidei o Rafa para a gente fazer uma brincadeira aqui no canal de react a cards de Digimon Card Game. Eu e o Rafa temos isso em comum, de gostar muito de Digimon. O Rafa tem lá milhões de vídeos no canal sobre Digimon Card Game, além de outras franquias bons da vida, né? E tudo que é para vender brinquedo para criança, né? O Rafa cobre. E vamos fazer aí esse joguinho de que eu vou apresentar para ele alguns cards de Digimon Card Game e ele vai ter que dizer o quão lore accurate é esses cards em relação à franquia, ou seja, se o jeito que aquele card está representado, se é o jeito que o efeito do card está escrito, tem a ver com o que ele representa dentro da sua série, do seu jogo, do seu mangá, ou da onde veio aquele Digimon ou personagem. Certo? Então vai ser isso. Mas se apresente aí devidamente, Rafa. Fala aí de você um pouquinho, de onde você vem, o que você faz. Eu na verdade já fiz o Face Review no seu canal mais vezes do que no meu, né? Eu obrigo o Rafa a fazer isso. Enfim, acho que você já falou o que tinha para dizer lá no meu canal. Tem alguns vídeos de Digimon, alguns vídeos de Yu-Gi-Oh! Então a gente tem uma intersecção de público, imagino que bem grande, né? Então, sim. Estamos em casa, né? Originalmente esse vídeo, a minha ideia era até fazer com Yu-Gi-Oh! Só que eu não achei nada muito em comum entre eu e o Rafa fazer isso, né? Porque esse tipo de conteúdo de reagir a cards até que é bem comum, de tipo, um jogador de Yu-Gi-Oh! Reage a cards de Magic. Só que também não tinha muito sentido fazer algo assim. Eu já estava querendo há um tempo fazer um conteúdo comigo e com o Rafa, né? Porque eu preciso farmar seguidor aqui no canal de alguma forma, né? Cavalgando na fama do amigo, né? Mas eu gosto muito de gravar com o Rafa, a gente se dá muito bem, e eu queria algo realmente em comum, não queria só gravar por gravar, eu queria algo realmente em comum entre a gente, que fosse divertido pra gente fazer, né? E hoje será Digimon. Vamos logo aí para o primeiro slide e você já vai entender como esse jogo funciona. Ok? Estamos aí na tela, o primeiro slide, certo? Bem simples aí, com alguns cards de Digimon. E eu quero que você diga o que você acha, o que te chama a atenção nesses cards aí. Lembrando, não é para se ligar muito no efeito dos cards em si, é mais realmente o design deles que eu quero que você preste atenção. Esse tá bem óbvio, né? Quem já viu uma carta de Digimon e olha para essa, percebe que as bordinhas são diferentes, né? Remetem bastante aos bichinhos virtuais de Digimon. Inclusive tem uns spritezinhos ali embaixo que são os que são usados há, sei lá, 25 anos já, né? Então é bem comemorativa essas cartas aí. Com certeza. Aí, né, tá aqui a referência, né, na qual as cartas estão fazendo, que é aos VPETs. Aí você pode, se quiser, elaborar mais o que é um VPET, para quem nunca viu, porque deve ter gente até hoje que acha que Digimon é só uma franquia de anime com uns jogos à parte, né? Tipo, o anime veio primeiro e depois veio todo o resto. Sim, na verdade, Digimon começa como brinquedo de bichinho virtual, né? No Japão
na febre do Tamagotchi, eles achavam que era uma coisa muito para meninas, você ficar cuidando de um bichinho, alimentando, limpando, e a gente sabe que meninos gostam de porrada. Então colocaram lá um dinossauro para enfrentar um dragão, um inseto gigante, um robô, e aí lançaram até, inclusive, nesse formatinho que a gente vê que parece uma jaula, uma cadeiazinha, né? Tem a fechadura, e as barras quebradas para você enxergar lá dentro do mundo daquele monstro digital, Digimon. Então o conceito de Digimon surge primeiro como isso. Eles são digitais porque estavam num bichinho digital, virtual, né? Sim. Essa coleção que está saindo desses casos era até que bem recente. É a penúltima, é X9? É X9. Já estamos na X10, na verdade. A EX é uma coleção à parte da principal. As principais se chamam BT, o número. Né? Atualmente estamos na BT 22. Né? Então, as EX são side set, né? É tão grande quanto um set principal, mas não é tão principal assim. Aí geralmente nesses sets que eles fazem essas brincadeirinhas aí, né? E é isso, tem esses detalhezinhos, né? Da carta apareceu o Vipet, tem alguns outros, tipo, esse aqui é alguns Digimons que tem na coleção, né? Mas eu já gostei que, por exemplo, eles botaram o Greymon na cor original, que é ele meio azulado, a cor laranja do Greymon que a gente conhece não é original, por algum motivo eles quiseram mudar. Eu acho que eles acharam que era muito trevoso para ser um Digimon de protagonista, talvez, pra época. Né? Eu acho que até a escolha dos Digimons que eles mostram nessas artes do bichinho virtual, o Greymon, por exemplo, foi por muito tempo o Digimon mais forte que você podia ter, né? Não existiam Megas. E a ideia dele ser roxo é porque ele, na verdade, estava corrompido, era o vírus ali. Sim. E você tinha um Metal Mamemon do lado dele, que você vê ali que até é uma carta tá branca, né? Ele tá meio heróico, atirando, porque era muito comum parear os dois. A abertura do Digimon World 1 coloca os dois para se enfrentar, porque na sua criação, você geralmente terminava ou como Metal Greymon ou como Metal Mamemon, que eram meio que os dois lados ali da brincadeira. Sim. E isso me surpreende até que o Chimeramon ele é velho, né? Ele já tinha dos Vipets, acho, né? O Chimeramon ele sai lá pela segunda, terceira geração, já eram os pêndulos, que aí você vê que ele já mistura muita coisa, porque a ideia do brinquedo era trazer um pouquinho de cada dos brinquedos anteriores, né? Mas Sim. Ele é velho, é bem velho. Certo. Então é isso aí, né? Então cards aí que lembram o Vipet, muito legal. Eu tenho vontade de colecionar isso aí ignorando o card, só para ter todos os cards que estão considerados, porque não é todo card dessa coleção que está assim, não. É só alguns mesmo. Provavelmente os que tem mais referência, né, aos Vipets. E hoje em dia é o Vibracelet, não, é o Vital Bracelet. Vital né? Bracelet. Virou outro Tamagotchi de reloginho. Então, acho que deu para todo mundo entender como é que funciona aí a brincadeira. Alguns cards vai ser relevante o efeito, alguns só artwork, ou alguma coisa assim, beleza? Então vamos para o próximo aqui, que é a Morphomon. Olha aí, a Morphomonzinha, ela é um Rookie, né, um Digimon básico de level 3, é o segundo nível do jogo, né? Abaixo disso é só o ovo, né, o Digimon bebezinho, né, pequenininho, e ela tem o seguinte efeito: quando deletada, ela revela 5 cards do topo do seu deck, e você pode adicionar uma Menoa Belute e um Digimon com Eosmon no nome para a mão, e o resto volta para o fundo do deck na ordem que você quiser. O que você acha dessa carta aí? Acho que, enfim, Digimons são muito ligados aos parceiros crianças, né? Então já era de se esperar que ela trouxesse ou interagisse de alguma forma com a Menoa. Sim. E bom, como ela é um Digimon simples, eu acho que o melhor efeito, sei lá, que poderiam dar pra ela é justamente isso, né? Tipo, aponta lá pra quem interage com ela. É um efeito bem comum de level 3, ele entrar na mesa e buscar algo do deck pra mão. Só que tem um detalhezinho nela que eu queria que você reparasse. Um pequeno detalhe, assim, que eu acho que torna ela diferente dos outros Digimons que fazem isso. Queria ver se você vai pegar a relação ao efeito? Em relação ao efeito.
Não tá na artwork nem nada, tá no efeito. Ah, tá. Deixa eu ler. Revele 5 cards do topo do deck, adicione no Belucci, o Digimon com Eosmon. Talvez em relação ao gatilho do efeito, tipo, a maneira como você executa ele, não sei. Lembra do filme? O que ela triga o efeito dela quando ela morre. Quando ela é deletada, ela faz. Achei. É meio cruel como game design. Não, é legal. Mas foi muito lore accurate, né? Isso de. Nossa, a Morphomon ativa o efeito só quando ela morre, porque é assim que acontece no filme, né? Tecnicamente ela evolui ali ao morrer, né? Então ela trazer a Eosmon nesse momento. Interessante. Eu tinha tentado colocar no slide aqui um trechozinho, né, dessa parte do filme, mas acho que aqui não vai tocar. Mas se você já viu o filme, né, do Digimon Last Evolution Kizuna, é o plot do filme, né? A vilã da história, ela coringa, basicamente, né? Porque o Digimon dela morre muito cedo. Então tudo acontece por causa da morte da Morphomon, e isso é traduzido no card, né? Legal. É isso que eu tô falando. É uma coisa tão simples, sabe? Um detalhezinho tão simples, mas tá lá no card e é mecanicamente viável. Não tá só lore por lore. Funciona dentro do jogo e também remete no que ele tá sendo baseado, certo? Aí vamos pro próximo aqui. Esse aqui é um que eu escolhi botar porque já vai abrir um leque aí pro próximo assunto. Né, que esse aqui também meio que o efeito não importa das duas cartas. Se você quiser tentar ler o efeito dos dois, você pode ver, mas eu principalmente foque nas artworks. Na real, é uma pergunta que eu queria fazer: por que o Gaiomon é o Black Wargreymon? Porque no baralho que ele joga de fato, que é um excelente baralho de passagem, essa é meio que a evolução final dele. Tem um baralho de Black Wargreymon e o Gaiomon tá lá e ele é um Wargreymon. Inclusive tem uma outra versão dessa carta do Gaiomon que tem entre parênteses dizendo: essa carta é sempre tratada como um Greymon, né, para a caixa do arquétipo. Então é basicamente dizendo, ele é o Black Wargreymon. Só que ambos têm o mesmo nível, né? Não é um nível acima nem abaixo, é como se fosse ele uma outra forma. Sim. Eu achei que você tinha escolhido exatamente por isso, porque o Gaiomon é o Black Wargreymon em outra forma. O design original dele foi criado para ser o que seria o Black Wargreymon X. Só que aí olharam para ele e falaram: cadê o Black Wargreymon? Eu entendo de onde vem, mas está muito diferente. Fala que é outro Digimon, faz outro Black Wargreymon. Então ele, na verdade, é um Black Wargreymon samurai, né? Era para ter ali o anticorpo X, mas aí depois de várias reformulações colocam ele como X, outras tiram. Hoje em dia eu já nem sei se ele é ou se não é. No card game parece que não é pelo menos nessa carta, né? Mas para mim faz sentido ele ser meio que uma forma a mais acima, ou paralela, né, de alguma... Então, existe no jogo, né, os ex-antibodies, geralmente dentro, mecanicamente falando, é simplesmente o mesmo Digimon, só que com parênteses ex-antibody, e sempre tem a caixa de texto dizendo: esse Digimon desenvolve por um custo reduzido, geralmente 0, em cima do mesmo nome. E se você reparar no Gaiomon, lá no finalzinho dele, embaixo do nome, tem os atributos dele, né? Ele é um Mega, do tipo vírus, Dragon King e ex-antibody. Ex-antibody, tá. Né? Eu fiquei procurando do título, porque eu já vi algumas que vêm, né? Mas aí não, faz sentido. Alguns cards, esse detalhezinho vai ser relevante, talvez, para identificar, né? Porque eu acho que muita gente deve conhecer o Black Wargreymon por causa de Digimon 02, né? Insira aqui o clipe do Hormon dando esporro no Black Wargreymon. Eu nunca pensei que poderia ser derrotado. Gostaria de pedir que me dessem um golpe final. Se forem gentis o bastante para acabar com a minha existência, eu... Ih, tá bancando durão, é? O quê? Tá dizendo que quer morrer? O motivo pelo qual tava procurando um rival não era pra derrotá-lo, mas pra que ele o destruísse pra evitar sofrer.
Desculpe, mas não vamos deixar. Queremos que se incomode mais e sofra mais. A vida é assim, sabia? Não pode esperar que tudo seja perfeito. Algumas vezes tem que dizer, tô envergonhado, não quero ver ninguém, mas vai continuar vivendo com paciência. Nós enfrentamos tempos difíceis, mas também temos lembranças agradáveis. Uma vez você me perguntou o motivo da sua existência. Eu não sei a resposta, mas posso dizer uma coisa. Eu não chegaria onde cheguei sem as experiências que tive. Tudo o que eu fiz até aqui é a prova da minha própria história. E eu digo mesmo, digo sim. Eu fico feliz em comer, dormir, brincar e me divertir com os meus amigos. Não vá pensando que eu estou desperdiçando a minha vida de forma preguiçosa. Comer bem, dormir bastante. Eu não faço nada pela metade. Devolvo toda a minha energia a isso. É o que faz a minha vida completa. Viver ao Se quer máximo. aprender o sentido da vida, tem que aproveitá-la, mesmo que tropece numa pedra e machuque o dedão. Esse estilo de vida é bobo. Por que bobo? Aonde você vai? Acho que também vou experimentar esse estilo desastrado de vida. Quer dizer? Obrigado. Hã? Fico grato por ter conversado com vocês. Não foi à toa que puderam me derrotar. Né? E deve ter muita gente que nem sabe que ele tem uma evolução ou acha que é só uma forma evoluída dele. Porque o X-Antibody não é necessariamente uma evolução, né? Tipo, é uma evolução, mas não no sentido que Digimon tenta trazer dentro da franquia. Sim, né? sim. Mecanicamente em jogos e coisas do tipo, eles acabam colocando como uma evolução, porque é como funciona, né? Mas é muito essa coisa, assim, é uma forma paralela, ele transita entre as duas, né? Faz sentido, assim. Sim, sim. Até o efeito dele tem um pouquinho a ver, tipo, ele diz, se esse Digimon tiver uma digievolução preta na linha evolutiva dele, ele ganha um efeito adicional e tal, né? Então, Já pensado em interagir com ele mesmo. Né? Já assume que tem o Black Orgrimmon na linha evolutiva dele, né? Legal, legal. Isso aí. Aí, falando em X-Antibody, olha. eu separei alguns cards, né? Que eu acho que não tem muito mistério do que é, mas eu acho que é uma oportunidade para você talvez falar um pouco do que é o X-Antibody. Porque para quem joga o card game, é só uma mecânica roubada. Tá? A carta do X-Antibody é, sei lá, uma das cartas mais roubadas aí que tem do jogo. Tem diversos X-Antibodies aí que são definidores aí do jogo até hoje. Mas seria bom talvez entender o que é exatamente o X-Antibody. Eu acho que a segunda carta ali já é perfeitamente explicativa, né? A ideia do programa X que gera o anticorpo X em certos Digimons vem lá de uma época que a Bandai estava tentando dar uma revivida na franquia e lançou o filme do X-Evolution, que é aquele filme em 3D com Dorumonzinho, uns Digimon meio feio. E a ideia é que, como dá pra ver ali na artezinha da carta no fundo, tem a Yggdrasil, né, o deus do Digimundo, o computador central, que ele cria um programa, meio que um vírus assim, e solta no Digimundo. Porque assume-se que a história do anticorpo X se passa muitos anos no futuro de qualquer Digimundo, né? Não de um em específico. Mas que assim, tem tanto Digimon, que rola essa... não sei se é um genocídio. Ela tenta meter o Thanos, né? Ela tenta ser o Thanos. Exatamente. Ela tenta ali matar pelo menos metade nos planos, né? E aí, como qualquer doença natural, alguns Digimons adquirem esse anticorpo X, que dentro das mecânicas de Digimon, significa que o código deles ali é reprogramado e eles viram, né, o Greymon X-Antibody, Omegamon X-Antibody. Por isso que tem tantos Digimons com essa forma, né? Você falou o entre parênteses ali, Digimon X-Antibody. Que a ideia é essa mesmo, eles desenvolvem uma resistência na forma de uma nova evolução, né? Essa carta do X-Program, eu tenho essa carta, inclusive, porque ela é uma ótima remoção. O efeito dela é deletar todos os Digimons da mesa que não sejam X-Antibody. Você ativa ela, tanto que ela custa relativamente alto, né? Porque é um board wipe dela, né? E se você reparar a carta aqui do X-Antibody, ela tem o seguinte efeito. Ela essencialmente força uma evolução. Tipo, um Digimon que esteja com... Tipo, você pode simplesmente colocar ela na linha evolutiva de um Digimon, e quando ele ataca,
ele pode desenvolver para um Ex-Antibody. Eu sei que no TCG ele também tem uma outra arte, eu não sei se chega a ser outra carta, mas uma outra carta, uma outra arte pro Ex-Antibody, que ele é meio laranjinha. Porque se você começar a entrar nos materiais mais profundos de Digimon, você vê que tem uma certa diferenciação do anticorpo natural e o artificial. Alguns Digimons, até no filme, né, dá a entender que o Leomon queria roubar o do Dorumon para ele pegar artificialmente o anticorpo, né? Mas a existe ideia a carta é essa. do Proto Ex-Antibody, que saiu depois, né? Que é aí eu não sei se é Proto de literalmente protótipo. Eu acho que é um que é mais laranjinha, né? Que aí já vem do brinquedo, que você vê que o Ex-Antibody ele tem essas bolinhas como se ele fosse um dado, porque no brinquedo era um dado. Você chacoalhava e o resultado que saía acendia o número de LEDs, e aí era o seu potencial de Ex-Antibody. Olha, tá um detalhe que eu realmente não sabia. E eu não sei se você vai reparar nessa arte da Ex-Antibody, que tá pequena a imagem, né? É até compreensível, mas é o Alphamon segurando o Ex-Antibody. Que é a evolução, né, do Dorumon, né? O Dorumon, ele vive. É o primeiro cavaleiro real a adquirir o anticorpo naturalmente, né? Aí, esses Digimons que eu botei foi mais pra ilustrar, né? Porque eles não têm Ex-Antibody no nome, igual o Gaiomon, mas eles têm no tipo. Eles têm naturalmente o tipo Ex-Antibody, e é tipo, o Doguramon vira o Dex Doguramon, porque ele já é o Ex-Antibody. Meio que... E aí tem um detalhe interessante. Esse título, Dex Dorugoramon, é um erro, né? Uma censura da nossa tradução, que na verdade eu vi que na X-Program ele lista os dois, o Dex e o Death X, a Morte X. Existe o Death X. Então, o Dex, na verdade, no japonês, o nome do Dex Dorugoramon é Det X Dorugoramon. Às vezes eles traduzem, às vezes não, aí é, né, coisas deles. Mas a ideia é que o Dorugoramon, mesmo tendo o anticorpo, no filme alguns deles morrem e viram ali o Dex Dorugoramon como o pré-boss final ali. Não, existe a carta do Death X-Mon. Então, o Death X-Mon é o final mesmo, assim, morreu, deu tudo ruim, a forma máxima do no jogo é essencialmente isso que ele faz também, ele entra no jogo, explode o campo e... perfeito. É isso, né? Então acho que podemos ir pro próximo, que já é... Esse aqui foi um pedido do Rafa, eu perguntei pro Rafa, tem algum Digimon que você quer ver e ver se tem alguma relação e tal? Ele falou, eu queria ver o Megidramon e o Chaos Galantimon, e tá aí na tela os dois. Aí esse você pode ler o efeito, que talvez o efeito vai ver, porque por arte eu acho que não tem nada demais, né? É um e o outro. Eu vi que o Chaos Galantimon, ele entra tirando ali o Galantimon normal, né? Se eu entendi direito, que faz sentido, né? Ele é meio que uma corrupção do Galantimon em si, então saiu o padrão para entrar ele, me parece ok. Só que aí eu já vi o mais interessante ali no Megidramon, né? O nome dele também é tratado como Chaos Galantimon. Sim. Porque, pra quem lembra ali, principalmente do Digimon Tamers, né, que deixou o Dukemon, o Galantimon mais famosinho, ele, no momento de raiva lá do protagonista, vira o Megidramon. Seria meio que a versão corrompida do Dukemon. E, na verdade, se a gente for ver o lore desses Digimons que vem um pouquinho antes da série, é dito que Megidramon e Chaos Galantimon são meio que o mesmo Digimon que se manifesta para quem ele estiver enfrentando da maneira que for, né, mais ameaçadora, para tipo, dar medo mesmo. Quem tivesse medo de um cavaleiro veria ele como Chaos Galantimon, quem tivesse medo de um dragãozão veria como Megidramon. Então, ele ser tratado como outro Digimon é bem legal. Tipo, totalmente dentro do lore aí. E essas edições em específico dos cards que eu separei, meio que não importa, porque você pode ver que o Chaos Galantimon é da EX4, então já é bem datado, e o Megidramon é da BT21, que é a penúltima coleção lançada. Mas todos eles têm isso em comum de quando um morre, vem o outro. Então, tipo, você pode meio que jogar um trocando pelo outro, sabe? Que aí remete a isso de que depende do que você tá vendo, depende do que você tem medo, né? E é bem legal. E um detalhe do Chaos Galantimon é que tem um efeito ali, Trash e End of Return. Quando tem a Keyword em rosa, quer dizer que é o local onde ele está ativando o efeito. Então ele se invoca do descarte. Legal. Né? Então fica
Esse negócio de um sobrepondo o outro, sabe? A ideia é essa. Então, interessante. É da hora. Aí vamos pro próximo aqui. Esse não tinha como não trazer, né? Não tinha como não falar, né? Obrigatório, né? Justimon. Não será a última vez que falaremos de Justimon nesse vídeo, mas é mais realmente para falar um pouco, até para mim também, que eu tenho a curiosidade de o que é o Justimon. Eu sei que muita gente deve conhecer ele por causa do Digimon Tamers, que é o Digimon do Ryo Akiyama, que é outro personagem, acho que muito importante para Digimon no geral. Mas, tipo, basicamente, todo Justimon tem essas 3 formas, né? Que é, primeiro, remetendo a um Kamen Rider. Isso eu já falei nos meus vídeos, né? Que o Justimon é baseado em Kamen Rider, blá, 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 tem as formas e tal. Mas o que exatamente é essas formas do Justimon? Eu até fui conferir aqui para ver se ele surgiu primeiro no anime ou não, mas não sei. Fact check. A ideia, assim, o debut realmente do Digimon foi ali naquele episódio em que o Ryo vira o Justimon e tal. Sim. Mas o conceito do Digimon, eu sei que ele tá ligado a alguns outros Digimons dentro da franquia, da mesma forma que, né, o design dele é claramente um Kamen Rider, da mesma forma que Kamen Rider geralmente estão ligados aos vilões das próprias séries ali, ou do mangá original, enfim. Sim. Então a ideia é que, assim, cada braço que ele adquire é ao mesmo tempo uma forma nova, um brinquedo novo que um Kamen Rider teria, mas que remete a algum vilão que no lore ele teria enfrentado por ser um herói desse mundo e tal. Então a gente vê que ele tem ali o Blitz Arm, o Critical Arm, Axel Arm. Existem, se não me engano, são 3 ou 4 Digimons diferentes, que se você olhar para eles, o design, você consegue ver um pouco desse braço, né? O braço ali do Axel, por exemplo, parece meio que um canhão e tem um punho na frente. Esse canhão você vê, agora eu não vou lembrar qual que é o nome do outro Digimon, porque é um muito parecido com o outro. Você vê que ele tem esses canhões nas costas, assim. Então, em teoria, o Justimon conseguiu o poder que o vilão usaria da mesma forma que muitos Kamen Riders fazem, né? Tipo um Mega Man-like, né, também. O Mega Man também pega dessa inspiração. Então, é que eu ia falar, a inspiração a Kamen Rider é óbvia, mas a curiosidade é aonde isso se liga em Digimon. Né? Dentro do jogo, essas formas que está aí mostrando, elas se intercambiam. O Blitz Arm é a base, e ele tem 3 efeitos, que é meio que para remeter talvez um pouco a ele ter 3 formas, sabe? E você pode repetir esses efeitos de acordo com a quantidade de tamers que você tem em jogo, né? Que é legal. Aí, tipo, quando ele evolui para uma forma, essa forma que ele evoluiu diz: essa forma pode evoluir para uma outra que não seja essa. Então você faz um loop de ficar toda hora, bate e evolui para um, bate, evolui para outro, bate, evolui para outro. Aí cada um faz uma coisinha, tipo, o Critical Arm deleta Digimon, o Axel Arm dá dano perfurante, né? Que é meio que para remeter a arma que ele tá usando, né? Legal. Bem legal. Aí, pô, não tem como. O Justimon é um dos meus favoritos. Eu fiz questão de ter esse baralho. Aí temos aqui o Justimon de novo, mas o destaque aqui maior é pro Millennium Mon. Eu acho que até onde eu me lembro, pelo Millennium Mon, acho que é um bicho muito icônico dentro da franquia, né? A pergunta é, por que o Justimon tá caindo no soco com o Millennium Mon? É uma longa história, mas basicamente é por causa do parceiro Tamer do Justimon, né? A gente conheceu, pra quem viu, principalmente o anime, o parceiro, na verdade, que ele vira, né? Ele se funde ali com o Digimon dele pra virar o Justimon. O Ryo Akiyama, ele originalmente vem dos jogos de Digimon e ele aparecer em Tamers foi meio que só propaganda mesmo. Não era nada muito planejado pra história original da série. Quer conhecer esse boneco? Compre o jogo. Compre o jogo. E aí, justamente, a história dele com o Millennium Mon no jogo é que o verdadeiro parceiro do Ryo era o Millennium Mon. Só que deu algum bug, foi infectado alguma coisa, e eles nunca puderam se encontrar. O Ryo, na verdade, era um Tamer sem Digimon próprio. No primeiro jogo, ele recebe a ajuda do Agumon, do Tai. No segundo, ele recebe a ajuda do Vimon, que depois vai virar o Vimon do Daisuke, né? O jogo seria antes do 02. Sim. E em todo jogo ele tá lá. No primeiro ele enfrenta o Millennium Mon, no segundo de novo, e aí lá no final ele enfrentaria o Z de Millennium Mon, em teoria, podendo já agora ter o próprio parceirinho dele, né?
Aí, justamente, a progressão dele, né? O Moon Millennium Mon é o intermediário entre as duas formas. Sim. Porque, tecnicamente, o Digimon que vira o Millennium Mon era para ser o verdadeiro parceirinho do Ryo. Também, para quem lembra ali do anime, deve lembrar que o Digimon que ele aparece primeiro, né? O Cyber Dramon, acho que é Cyber Dramon, ele era bem mais violento, porque aquilo ali era o final do jogo. Quando parte do espírito do Millennium Mon se apossa do Monodramon que ajudou o Ryo dentro do jogo. Então ele fica super violento por influência desse cara aí, né? Então, assim, é uma longa história tudo isso. Isso explica muito. É porque existem duas linhas evolutivas do Justimon dentro do jogo, não diferentes. Uma saiu numa coleção, aí na BT19 saiu uma nova linha evolutiva inteira para ele com novos cards. Desde o do Monodramon até, ou seja, atualizou o baralho do Justimon pro jogo mais moderno, né? Uhum. E nessa nova versão do Cyber Dramon, ele tem um efeito que é em si péssimo, mas sabendo disso faz todo sentido, que é, se o oponente tiver um Digimon de pé, ele é obrigado a atacar. E quando ele ataca, ele tem uma habilidade chamada colisão, que força o oponente a bloquear. Ele tem que bloquear se ele tiver alguém rápido. Entendi. E quando ele faz isso, eu tenho que destruir, obrigatoriamente, uma Option, que é as cartas de efeito, né? Sem ser Digimon e Trainer no jogo. E tem as Device. Eu até esqueci, eu ia botar as Devices aqui também, pra você falar um pouco delas, mas não vem muito ao caso agora. Né? A questão é, tipo, todo efeito que o Cyber Dramon tem é obrigatório. Que eu acho que é pra remeter que ele tá nessa forma hiperviolenta, né? Sim, descontrolada, É bem legal. Aí tem aqui as versões, né, do Millennium Mon que ele tem no jogo, normal. É pra você usar todas elas no jogo. Esse negócio de que o Ryo, ele meio que não tem um parceiro Digimon fixo, era pra ser esse. Explica o porquê o Chimeramon existe, que ele é meio amálgama de vários Digimons, porque já que ele não tem nenhum, né? Então... sim e não. Na verdade, assim, é mais como se o parceiro que era pra ele ter nunca nasceu, então ele meio que é uma entidade ideológica, assim, né? E aí, putz, entrando na conexão lá com o Digimon Adventure, a gente vê que o Apocalimon não era um Digimon, ele era as trevas por trás do Digimundo, né? Sim. Então dizem que poderia ser ele também, mas aí vendo pela linha dos jogos, quando o Apocalimon morre, ele solta uma sementinha das trevas, que vai gerar o Imperador Digimon de 02, por isso ele cria o Chimeramon. Seria uma tentativa artificial de criar um corpo para ele encarnar no Digimundo. Entendi. E aí, essa é a tentativa biológica, o Chimeramon, e teve a tentativa tecnológica, que é o Machine Dramon. Por isso que eles se fundem e viram o Millennium Mon, que aí, em teoria, o que o pessoal considera que é o Digimon mesmo, que seria o parceiro, é o Millennium Mon. O Moon Millennium Mon seria essa sementinha, né? O Moon Millennium é tipo o coração que tá ali dentro, né? Essa entidade meio sem forma. E aí o Zid é quando ele chegou, conseguiu se manifestar, né? Aliás, essa curiosidade eu sabia do Zid é que, não sei se você vai reparar no card, ele tem essas letrinhas voando ao redor dele. Sim. E antigamente eram as letras de Digimon, aquelas letras, lembra? Sim, Digimon, que você usava, né? Aí não, eles botaram o HTTP Digimon, que era um easter egg, né, isso. Sim, se você tentasse traduzir, você via que era simplesmente o link pro site de Digimon. Eu achei vacilo eles tirarem o easter egg. Ainda tá, né? Ainda é um easter egg. Uhum. Eu acho que você consegue acessar esse site. Sim, é a landing page de Digimon até hoje, desde sempre. E uma coisa engraçada do Zid é que ele é do tamanho de um planeta. Tipo, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, tipo, o Justimon um planeta. Digimon tem isso que também é uma coisa que a cada novo lançamento eles mudam, né? O Digimon tem esse tamanho, tem aquele tamanho. E aí, no querido, né, amado por todos, reboot de 2020, eles meio que estabeleceram que, assim, o Digimon pode ter o tamanho que ele quiser, dependendo do contexto em que ele está inserido. Tipo, é canonicamente aceito que o Tai pode ficar no ombrinho do Wargreymon ou do lado dele por motivos, porque é legal. Tipo, já pararam de questionar. Acho que a partir do momento que eles são feitos de dados, um arquivo pode ter vários tamanhos. Sim, né? Meio que é por essa ideia mesmo.
É que antes eles diferenciavam. No jogo ele tem esse tamanho, na série ele tem esse tamanho, agora não. Agora a cada luta tem o tamanho que quiser. E aí lá o Zid Millennium Mon é do tamanho do planeta mesmo, né? Lá ele aparece gigantão. Aliás, péssimo deck isso aqui, tá? É um deck horroroso, mas muito divertido de jogar. É muito divertido, eu adoro esse deck. Mas na verdade, eu acho que até isso poderia ser uma referência, porque assim, os fãs tendem a enaltecer demais o Millennium Mon, só que quando a gente para pra analisar, ele nunca fez nada de verdade. Ele sempre falha, ele nunca é tão poderoso quanto prometido. Então, de repente... Tipo, se você parar pra ler os efeitos dessas cartas, você vai pensar, caraca, que bagulho roubado, sabe? Mas quando você vê na prática, joga na prática, o deck é muito inconsistente e tal, é bem doidinho esse deck. Mas é muito divertido, é real. Quando pega, sabe? É que ele pega com gosto. Legal. E aqui agora tá na hora da polêmica, Rafa. Você tá pronto pra polêmicas? Vamos lá. Eita! Só fala. Nem vou questionar. O que você tem a dizer sobre esse conjunto de cartas? Eu já vou abrir isso aqui falando que isso é do mangá de Cross Wars, que é um vídeo que eu tô devendo no canal até hoje, e talvez agora as pessoas entendam o porquê. Basicamente, a Nene Amano, diferente do papel dela na série, que é no começo dá um pouquinho de atenção, mas deixam mais ela de lado. Ela vira a menina da ela série. é central pra história. Então, assim, esse Shademon aí é uma manifestação de trevas ali também muito parecido com o Millennium Mon. Inclusive, eles invocam o Millennium Mon lá no mangá, meio que pra cagar na cabeça dele, pra falar, você é as trevas? Não, sou eu. Esse Shademon aí, ele faz isso, e pra ele poder se manifestar ali naquele Digimundo, eles meio que sacrificam a Nene num ritual em que, por motivos, ela tem que estar pelada. Uma criança. Aí, ó. Parabéns. E aí eu tomando strike do YouTube agora, né? O Shademon censura as partes dela. E aí tem a versão dela ali depois, que ela já é mais purificadinha, que ela ganha um parceirinho legal e tal, que é a Luminamon, é o nome do parceirinho dela. E aí, como ela já tá fundida com o Digimon, já tá pelada, não sei o que, já jogaram toda a história, sei lá, ela se funde e é isso. E aí ela ganha uma roupinha de anjinha, que não ajuda muito. Não ajuda muito, Essa personagem no mangá, ela é extremamente sexualizada o tempo todo. Essa aí é só a culminância de tudo. Eu acho que foi no seu vídeo de Iceberg, de Digimon, que você fala que parece que o autor desse mangá, ele era meio assim, né? Tipo, ele botava umas piadas meio sexualizadas no mangá, que era um bando de criança, talvez. Então, a maneira como ela fica instigando, que assim como no anime, no mangá, eles são divididos em dois times, né? O do protagonista vermelho e o do rivalzinho azul. E a maneira como ela fica instigando os dois é tipo, ó, quem ganhar pode ter um encontro comigo. E aí esse nível de encontro, ela vai escalonando. Muito. Eu não sei se é só um cara adulto que não sabe escrever crianças, né? É porque assim, você vê que não é na maldade de olha essa criança. É assim, ele queria provavelmente ter escrito uma mulher gostosona do jeito que a Lilithmon aparece no anime. Sim. Só que ele só tinha essa menina pra escrever. E aí faltou bom senso, né? Aí, uma curiosidade, essas cartas são do deck do Millennium Mon. A primeira grande batalha que eles têm, eles trazem o Millennium Mon, e aí é o Millennium Mon do Ryo mesmo, né? Porque no mangá eles fazem um crossover geral. Sim. Então pode ser por isso. Na época a gente ficou assim, gente, o que tem a menina de Cross Wars a ver com o Millennium Mon? Mas tá aí explicado. Né? Traz do mangá. Tudo se conecta, tudo se. Aí. Muita coisa errada nessa imagem. A primeira, então, meu Deus, o que o cara tava pensando? Mano? Então, é o momento. Você vê que ali é uma. Acho que é Blossomon, esse Digimon aí que tem os tentáculos e tal. Porque é óbvio que eles iam pegar um Digimon com tentáculo, né? Não, essa imagem também é uma amálgama de clichês japoneses. Ela tá crucificada, em tentáculo, seminua. É absurdo. É complicado. E esse aqui, um amigo meu vai ficar muito feliz que eu trouxe essa referência aqui. Eu acho que essa aqui é bem óbvia até. Mas essa eu vou pedir para você ler também os efeitos, que é relevante. Vamos lá. Se você tiver um Digimon com o nome de Agumon ou Greymon em jogo, pagando uma memória para o turno... ele é tratado como um Digimon com 3.000 de DP que não pode evoluir. Isso. Vamos questionar isso em algum momento? Talvez.
Continua. Quando esse Tamer é suspenso, um dos seus Digimons pode desenvolver um card amarelo com um Greymon no nome sem pagar o custo. E o Shining Greymon, para cada card amarelo de Tamer que você tiver em jogo, um dos seus Digimons oponentes, todos os Securities, ganham 3.000 pelo turno. Todos os seus marcos ganham mais 3.000 de DP e Security ataque mais 1. Isso. Bom, acho que já é autoexplicativo, né? O fato dele ser considerado um Digimon para poder dar um socão na cara dos outros, né? Tipo, o Shiny Greymon dá buff pro Marcos. Sim, não é o contrário. A função do Marcos é fazer a linha evolutiva chegar no Shiny, que eu acho que é a interpretação de que ele bota o Digisoul, né, no Digivice e estimula o Agumon a virar o Shiny. Né? Não acabou, porque tem o Burst Mode. Lê o Burst Mode. Antes de ler a parte 1 de Digimon, lê a caixinha de cima. A caixinha de cima que eu acho que é mais relevante aqui. Burst desenvolve custo 0 de Shiny Greymon ao retornar um Marcus Daemon pra mão. No final do turno da Burst Evolution, trash o top card dele ali. Isso. Mas aí desenvolve de graça. Estando na presença do Marcus, né? Aí continua lendo o efeito. Você pode colocar o Marcus Daemon da sua mão sem pagar o custo nesse turno. E o Tamer jogado por esse efeito também é tratado como um Digimon de 12.000 de DP. Não pode desenvolver e ganha Rush. Né? Rush quer dizer que ele pode bater no turno que entra. Uhum. Então é um Digimon. O Marcos é um Digimon. Que não pode desenvolver. Não pode. Então todo esse deck é Punch Digimon, né? Legal. Realmente o Marco, eu tenho um amigo que tem esse baralho e várias vezes ele já perdeu, não porque deu errado jogada, é porque ele se recusa a usar o Digimon para bater. Eu só vou bater com o Marco. Ele pode ter 5 Digimon na mesa, ele não vai bater. Quem bate é o Marcos. Acabou. Essa mecânica de usar o Marcos pra bater em Digimon não é a primeira vez que isso aparece, né? No famigerado MMORPG lá, o Digimon Masters Online, todos os Tamers têm uma skill, tipo, recupera a vida, dá um boost de dano. O do Marcos não. O do Marcos é literalmente o ícone de um soquinho, você dá dano no Digimon com o seu Tamer. Quase ninguém usa, porque é muito fraquinho, mas tá lá, né? Eu dei mole, eu devia ter colocado aqui o clipe do Marcos batendo em Digimon naquele crossover. Do crossover com todos os protagonistas. Gigante, né? Ele batendo no. Qual que é a evolução do Miotimon? Do Miotimon. Eu acho que ele bate no. Malo Miotimon? Não, então, eu acho que ele bate naquele que é a forma que ele atinge no 0-2, né? Que é meio mais robótica e tal. Acho que é. Eu adoro esse deck. Esse deck é absurdo de bonito. Legal. É muito legal. E, tipo, todos os Digimons de Savers, eles têm essa mecânica de Burst Mode. Né? Inclusive, o Mirage Galgamon, ele é, tipo, banido. De tão forte que é. Que ele tem um combo que ele basicamente bate infinitamente. Nossa. É absurdo. Ironicamente, apesar do jeito que tá escrito, o Shiny Greymon é meio que o segundo melhor dos Burst Modes. O melhor é o Gal Mirage. Aí, um outro favorito meu aqui também, né? Que eu acho que é legal. As pessoas vão sentir falta de falar do filme de Digimon original, né? Que é o Diaboromon e essa Option, que eu tinha falado, né? Que essa é as cartas de efeito, né, no jogo. Né? E dê uma olhada aí nos efeitos e diga o que você acha. Eu li aqui, eu entendi o conceito, né? É basicamente o filme, é invocar token, encher de Diaboromon. Se todos os Diaboromons fazem isso. A mecânica principal do Diaboromon em todas as versões que tem no jogo é ele fazer esse exército de tokens e todo Digimon que se chama Diaboromon ganha um efeitinho à parte. Isso sempre teve. O de novo que colocaram foi essa carta do Doomsday Clock, que é integrar a mecânica que ele joga uma bomba atômica, né, no Japão, basicamente. E tentar agregar isso no jogo é uma merda. Isso não é bom de forma alguma no jogo, mas eu acho criativo. Achei criativo, achei legal, né? Fica bem temático. Realmente é um contador de tempo para tudo. E isso é raro, tá, em Digimon, ter condições de vitória alternativa.
Comparado a Yu-Gi-Oh! Isso é tipo um Exódia, né? Você tem uma condição Então alternativa. essa aí, na verdade, me lembrou muito aquela com a armadilha que escreve final, né? Você vai botando pedacinho por pedacinho, e também é uma merda. Né? É uma merda. Né, também. Teve retrem disso ultimamente, mas... Né? Não Mas não só queria... Eu quero toda oportunidade possível para falar do Diaboromon. E minha frustração de que eu nunca vou ter esse deck, porque a melhor carta de Diaboromon custa uma fortuna. Sempre assim, né? Não podia faltar meu filho também, né? Legal. Só que essa eu botei aqui de propósito também, porque tem uma curiosidade engraçada, né? Que um desses 3 Digimons nunca existiu na série. Mas existiu no card game. Eu acho que nem o Arcturus chegou a aparecer, né? Ele não vai até a Mega no anime. Eu não lembro, pra falar a verdade. Não, ele para na pré. Eu acho que era o Proxy. Não, o Proximamon é esse, né? Bom, ele para na anterior. O Mega da versão Darkness também não aparece. Sim. Né? E é isso, né? O Proximamon é a desevolução de DNA dos dois, né? Não é DNA, porque ele nem tem... Existe a devolução de DNA dentro da mecânica do jogo, né? Você já deve ter visto, tipo, a Mastermon, por exemplo. Ela tem lá, né? A caixinha de DNA. Ele só diz que evolui de um e de outro, né? Mas tecnicamente sim, a fusão dos dois, então, como não apareceu na série, não apareceu em nada, a gente nem sabe se era pra ser uma fusão, se é pra ser, né? Não sabe. É porque o Gamamon é um Digimon estranho, né? Porque ele vira várias formas, inclusive, né, a forma preta dele, né? Então acho que não é necessariamente uma fusão. É porque lá na série tem um momento que eles conseguem separar, né, o Gamamon da parte Dark dele e tal, mas em si é um Digimon só, então faz sentido que ele só evolua, né? De efeitos aí, você pode entender que o Arcturusmon, ele força a evolução do Proximamon, e o Siriusmon, ele é mais isolado. Tipo, ele pode ser um deck sozinho, sem os dois, mas é melhor com os dois. E todo Gamamon vira todo Gamamon dentro do jogo, né? Só que é uma curiosidade engraçada, né? De que tivemos o anime do Digimon Ghost Game, que chegou no final e nem mostrou a linha evolutiva completa, mas como eles estavam lançando os cards junto com o anime, obviamente, né, para divulgar, simplesmente não lançaram a evolução final, mas ele saiu no VPET, né? Então, o pessoal achou que tinha tomado spoiler das evoluções, do que ia acontecer no final. Não, só estavam lá. Infelizmente, Digimon Ghost Game foi uma produção meio conturbada, né, na sua produção. Talvez tivessem planejado isso, mas eles, no meio do caminho, coisas aconteceram e deixaram pra lá, sei lá, nunca vamos saber. Gostaria de ser uma mosquinha dentro dos estúdios da Toei Animation. E esse aqui é legal. Leia primeiro o Monzaemon. O Monzaemon X... aliás, o Monzaemon X é exemplo, né? Que a gente tá falando de X-Antibody. É assim que geralmente é retratado os X-Antibodies no jogo. Mas enfim, veja aí o Monzaemon primeiro. Digivolve de um Numemon. No caso, qual é a relação de Monzaemon com Numemons, né? Eu acho que essa, na verdade, é uma das partes do lore que o pessoal, principalmente brasileiro, deve mais conhecer, que é o Numemon vivendo dentro da roupinha do Monzaemon, porque no Digimon World 1 essa é uma das missões que você tem que fazer, né? Você tem que evoluir pro Numemon pra ir pegar a fantasia e só vestir e virar o Monzaemon, né? Então você vê aqueles 2 olhinhos ali dentro, em teoria, são o Numemon, ou o que sobrou dele ali dentro, né? E a versão X-Antibody dele é esse Numemon meio que vazando de dentro dele. Exatamente. E se você for ver o Numemon X-Antibody, ele fica rosa, né? Então combina ainda mais com ele tá saindo ali. E dentro do card game eles mantiveram. Realmente é um baralho, existe o baralho de Numemon, que é misturado. Na real é meio que um tri-archetype, que é, na real, 4 arquétipos, 4 Digimons, melhor dizendo, misturar. Você pode misturar Monzaemons, Numemons, Etemons e aquele Digimon que é o ratinho cocô. Sim. Você pode misturar todos eles ali, que é um baralho. Que em teoria o Etemon também é alguém vestindo a fantasia. Eles só nunca trabalharam a ideia de quem seria dessa mesma forma. Sim. Mas tá dentro, né? Eu não sabia, na real, dessa do Etemon. Pra mim, ele é só um macaco Digimon. Só isso. Não. A origem do Etemon vem de um apresentador de eventos de Digimon que sempre se vestia de macaco. Aí fizeram um Etemon inspirado nele, e aí a lore é que ele é algo vestido por isso de que ele macaco. tem esse negócio todo de ser showman e tal. Sim. É total inspirado no
cara. Caramba. Então, às vezes, o design dele nem era pra ser necessariamente um vilão, né? Porque ele, hoje em dia a gente conhece ele como um vilão, né? Em Digimon. Ele ficou muito... Eu não sei se nesses shows ele fazia ali meio que um papelzinho de vilão no palco e tal. Mas... Pode ser. Provavelmente era isso. Mas legal, ó, só fui mostrar o Monzaemon mais sobre o Etemon do que o Monzaemon. E, cara, e é engraçado que esse baralho do Etemon, Monzaemon, Nomemon, por um breve período foi tipo um dos baralhos mais fortes do jogo. Caraca. Porque ele era um deck de controle muito eficiente. E tinha o combo lá que você literalmente transforma o Digimon do oponente em cocô. Tem uma carta que diz: o Digimon do oponente é tratado como se fosse um cocô, com um status tal, tal, tal. É muito doido. Aí vamos lá. Próximo aqui, esse aqui. Estou testando seus poderes de lore agora. Não, esse é mais um que é uma grande promessa que nunca se realizou em lugar nenhum, né? O Chaosmon, ele tem formas paralelas, né? Você vê que esse é o Valdurarme, porque ele tá com o bracinho ali do Valdurmon, né? Essa cabecinha de pássaro. Ele tem outras formas. Eu fiquei até na dúvida de qual imagem dele trazer, né, para ilustrar, mas essa eu trouxe porque atualmente essa é uma das cartas mais fortes do jogo, atualmente, né? Mas para o pessoal reconhecer mais. Mas eu acho que todo mundo sabe, né, que o Chaosmon ele é a fusão do Valdurmon com o Bancho-Leomon. Por que eles dois são a fusão, sabe? Então, o que tem a ver esses dois? A base é, na verdade, o Bancho-Leomon com o Dark Dramon, que é também uma evolução possível do Cyber Dramon, que poderia ser o do Ryo ou não. Lá nos lores mais profundos, existe uma guerra no Digimundo entre os Digimons Bancho e essa linha do Agumon miliciano que vira o Dark Dramon no final. E aí, por algum motivo, tem uma fusão dos dois no final. Não tem muito uma explicação, só existe uma fusão desses dois grupos que, em teoria, estariam brigando, né? É os Banchos contra a D-Brigade, que eles até usaram naquela novel lá, né? Se não me engano, mais evoluções. E aí, por algum motivo, ele tem essas formas paralelas. Tem o braço do Valdurmon, tem o braço do Slapemon, que é um cavaleiro real, e tipo, por que ele? Não sei. E tem essa option, né, que vai junto com o baralho. Existe, tipo, o baralho dele, né, o que é os Axel. É o arquétipo dos Axel. Não sei o que quer dizer isso dentro da lore, os Axel, mas eles são chamados assim. Aí tem o Bancho-Leomon, tem o Valdurmon, tem todos eles. E o boss do baralho é os Chaosmons, no geral. Sim. Um deles sendo o Valdurar. Aí, o que essa carta basicamente faz é, tipo, ela permite que você jogue mais fácil as cartas, só que você tá ligado, né, que Digimons, eles vão empilhando, né, um em cima do outro, aí tem um efeito de herança que fica pra carta que tá em cima. Essa é uma option que dá um efeito de herança, que é curioso, que é, no fim do turno do oponente, se esse Digimon tiver Chaosmon no nome, você destrói a carta do topo da segurança e ele se dá 30 mil de dano. Por que ele se dá 30 mil de dano? Porque o Chaosmon tem a forma final, se eu não me engano, se chama Chaos Mode. Então é o Chaosmon Chaos Mode. Sim. Que ele, de tanto fazer essas fusões, o Digicore dele, aquela bolinha bem no peito dele, ela fica instável. Ele se quebra. E aí vazam todos esses Digimons ao mesmo tempo. Então ele meio que é essa coisa instável. Pode ser por isso que ele se bate. E você perguntou, né, o que é esse negócio Axel? É o brinquedo que trouxe essa história toda. Era mais um bichinho virtual que você batia a mão como era o de Savers lá, né, o anime. E aí ele faz o contato elétrico usando sua mão. Não chega a te dar choque, mas ele fecha ali. E isso gera as evoluções Axel. Nossa, que da hora. Bem legal. Aí, basicamente, os Digimons que usam uma linha evolutiva pro Leomon e a linha evolutiva pro Valdur, que vira... todas essas linhas que no final se juntam nesse Chaosmon, que é tanta coisa que ele quebra, né? Sim. Mas não tem muito uma história desenvolvendo o porquê disso. Só tão lá. Tá aí, vamos saber. Porque isso sempre me pegou. Gente, que sentido tem esse bicho se dar 30 mil de dano? Sabe? Não faz o menor sentido. Vamos para o próximo aqui, que não tem próximo, acabou aqui mesmo. Acabou, né? E é isso, é aquilo, né, gente? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né, de várias e várias e várias cartas para ver a lore. Talvez a gente faça uma parte 2 disso no futuro, quem sabe, né? Tem muita carta legal que dá pra gente ficar falando aqui várias e várias horas.
né? Mas aí, o que você achou, Rafa, das cartinhas de Digimon? Só reforçou o que eu sempre pensei desde o lançamento do card game, né? Que eles pensam muito bem no que estão fazendo, a beleza da arte, as referências, e agora é legal saber que eles mantêm até no efeito até hoje, né? Porque no começo do jogo dá para se imaginar que seria mais fácil de fazer, mas conforme o Power Creep vai surgindo, legal saber que eles conseguiram manter. Isso é fascinante, porque tem o Power Creep, vai saindo cartas cada vez mais fortes uma que a outra, mas ainda mantém essa coisa do lore accurate e tal. Não sei se você tá vendo, mas tá saindo agora as cartas de Cyber Sleuth, né, que dentro do jogo é só chamado de CS, né, o arquétipo CS. Né? Inclusive tem um baralho que eu tô doido para montar, que é o de Mother Eater, né? Que eu suponho que seja o vilão do jogo, né? Sim. Então tem várias ligações aí do Eater com outros arquétipos dentro do jogo e tal. Tá bem legal. Quem sabe eu trago aí no futuro pra gente ver, né? Isso aí. Mas é isso. Se você fosse, sei lá, dar uma nota de equivalência, assim, do quanto o card é fiel a lore de Digimon, de 0 a 10. Putz, eu acho que na verdade eles estão bem próximo do 10, sim. Porque pensando nas limitações e tal, tá muito mais do que eu esperaria ver, né? Se a gente for comparar com Pokémon, por exemplo, dificilmente... Tipo, até tem o nome do ataque na arte, alguma coisa, mas ele não é muito puxado pra uma... Não tem nada a ver. Porque eu que jogo Pokémon ativamente, eu fico assim... Isso aqui não tem nada a ver com Charizard. O que isso tem a ver? Algumas às vezes você até entende. Por exemplo, tem o Dragapult atualmente, que é um dos baralhos meta aí do jogo. Ele tem um ataque que ele dá um dano no Pokémon principal e pinga uns danos em quem tiver no banco. Você entende que é aqueles dragãozinho que vai assim. Só que mecanicamente no jogo isso não faz sentido no videogame, porque não tem efeito no jogo que dê dano em Pokémon que tá na sua equipe sem ser o que tá ativo, né? Existe agora as batalhas em duplo, acho que já estamos em batalhas em trio, né, no jogo. Então até faz sentido nesse quesito, mas o jogo ainda tenta emular bastante a coisa do jogo como ele era originalmente, né? Você tem o seu ativo, você tem os seus Pokémonzinhos na Pokébola, que é o banco, que a gente chama de banco, né? E é isso. Então, e uma coisa assim, de lore accurate, isso é só em Digimon, tá? Dos jogos da Bandai, esse carinho em deixar as coisas bem fiéis, eu só vejo no Digimon. Tem o Gundam agora, o Gundam é quase, mas é tipo, sei lá, muito supérfluo, por exemplo. Eu não sei o quão profundo em referência a Gundam você vai pegar isso, mas, tipo, qual Gundam você está familiarizado? Original. Eu vi o primeiro e um pouquinho de algumas outras séries que... Né? Por exemplo, o Wing você conhece, certo? Sim. O Wing, ele tem um efeito basicamente de furar a defesa, que é para simbolizar o canhãozão dele, né? Ele tem aquele canhãozão exagerado, então ele bate na unidade e isso passa pro dano na vida do oponente, né? Mas é só isso, acaba aí a referência. A Digimon não, a mecânica do jogo é ao redor da lore do boneco para remeter a coisa lá do jogo, sabe? O One Piece, então, também é desse tamanho as referências, né? Um boneco ou outro, assim, que eu já li a carta de One Piece era, tipo, muito fiel, por exemplo, sei lá, eu lembro de ter lido uma carta do LoL, que o efeito dele ele se troca de lugar com uma carta na sua mão. Aí faz referência ao poder do LoL de trocar a posição das coisas, né? Então, e acaba aí, né? Então, é isso. Fica aí, parabéns pra Bandai por fazer o seu jogo ser minimamente desse... de fazer o mínimo do dever de casa, eu acho. Mas, brincadeiras à parte, real é tipo, existe uma dedicação maior para Digimon do que para os outros card games. Isso aí é inegável. Então, isso com certeza atrai mais jogadores, que tipo, gente que vai só jogar por jogar e gente que gosta do anime e fala, pô, vou jogar porque eu tô vendo aquilo ali, né? Então... recentemente saiu o arquétipo Adventure, que é 2 baralhos e que são baseados nas crianças de Adventure. E
todo Digimon de Adventure desenvolve para todo Digimon de Adventure. Ah, nossa. Dentro da linha evolutiva das coisas, isso não faz muito sentido. Mas é mais da referência de eles são um grupo, então eles agem como um grupo, então Legal, um ajuda legal. o outro, entendeu? É só isso. E é bem legal também, né? Eu queria ter trazido dessa vez também os Zap Monsters, pra ver o que você achar dos Zap Monsters. Mas vamos deixar de teaser pra parte 2. Fazer uma segunda leva de cartinhas pra reagir. Falou, então. Então é isso aí, Rafa. Faça aí o seu jabá, né? De praxe. Bom, pra quem gosta de Digimon, quer saber mais desses lores malucos, né? Tem ali no canal já, no youtube.com/, qualquer coisa, um vídeo para cada uma das séries principais, menos Apimon por enquanto, né? E o vídeo de Iceberg de Digimon também tem bastante dessas curiosidades mais pontuais, assim, que você vai reconhecer do que a gente falou nesse vídeo, em outras cartas, eu imagino, né? Então, para quem quer conhecer mais de Digimon, tem bastante conteúdo lá no canal, sim. Então é isso, galera. Como sempre, vocês sabem, esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com o Hype Cards. Então, se vocês quiserem cards de Digimon ou qualquer outro card game, só usar o cupom Wilson TCG5 para ganhar R$5 de desconto em compras acima de R$100, frete não conta. E o canal tem um Apoia-se, links aqui na descrição. Qualquer doação de R$2, R$5 ou R$10 ajuda pra caramba aqui o canal. Conteúdo exclusivo, conteúdo só para membros, conteúdo adiantado, né, que eu acho que também é importante. Vocês vão ver o vídeo primeiro de que todo mundo vai ver. Eu tenho esse privilégio no canal do Rafa, eu sou inscrito no canal do Rafa Premium, então quando o Rafa lança vídeo, eu já vi, vocês não. Olha aí. Mas todo mundo vê, mas eu vejo primeiro, né? Agora o Rafa faz live secreta, sabe? Então. O pessoal talvez até reconheça esse visual aqui de um vídeo secreto que vai sair lá também, ó, quem sabe. Olha aí. Então, é isso, galera. Rafa, obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. Espero que tenha sido divertido para você. E é isso. Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Vai.